Meus amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, mais uma vez eu vou contar algo do folclore político e dessa vez o folclore político da nossa cidade. Nós nos obrigamos, evidentemente, a contar para você coisas do folclore político da Bahia, do Brasil, mas fundamentalmente o folclore político envolvendo as pessoas políticas da cidade de Vitória da Conquista, até porque é a nossa terra e nós nos identificamos de uma forma maior com o pessoal de Vitória da Conquista. Por mais que possa parecer engraçadas histórias, e são, é um relato, de qualquer forma, histórico da nossa cidade e que, na sua grande maioria, envolve a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, que é exatamente a Casa do Povo, onde você ouve e vê também coisas acontecerem que você imagina que estariam fora do padrão normal. Assim é a Câmara de Vitória da Conquista, como eu sei que outras câmaras de vereadores também o são. Dessa vez eu vou falar de um vereador chamado Pedro Alexandre Massinha. É extremamente conhecido na Bahia e no Brasil pela grande promoção de shows com Chiclete com Banana, com Daniela Mercury, Ivete Sangalo, enfim. Massinha se tornou um nome nacional no ramo do entretenimento. Entretanto, o jovem Massinha, ele sempre foi voltado ao futebol de salão, ao voleibol, ao handball, e até o futebol de campo, com aquele futebol de campo diferente, né? Futebol que a gente chama hoje de futebol society, e ele sempre foi um grande organizador dessas festas em Vitória da Conquista, e com isso se tornou bastante influente na nossa sociedade, como é até hoje. Pedro Massinha foi candidato a vereador em Vitória da Conquista no ano de 1976, e foi o vereador mais votado. Entretanto, não assumiu porque constava lá, naquele tempo se escrevia o voto, escreveram Massinha e não havia o registro. Então, ele acabou perdendo a eleição, fez o recurso, mas era impossível vencer. Só que em 1982, ele foi eleito vereador, mas já não repetiu a votação, já não foi o mais votado. Mas a nossa conversa, ela remonta a algo mais antigo da participação do nosso querido Pedro Alexandre Massinha na política. Antes disso tudo, eu quero voltar a pedir a você e agradecer imensamente pelo número de inscritos que nós chegamos no canal. E hoje, nesse momento que falo a vocês, nós já temos 410 inscritos. A nossa meta agora, exatamente, 500 inscritos. Vamos buscar esses 500 inscritos como? Você que está me assistindo agora e que não está inscrito, vai lá, marca lá no botão inscrever-se, seja inscrito do canal do Paulo Nunes. E se gostar dos comentários de Paulo Nunes, aperta o sininho e aí você vai receber outros comentários já encaminhados via YouTube. Eu fiquei muito satisfeito porque vi que o YouTube encaminhou o nosso último vídeo para 100 pessoas. Então, significa que o YouTube está reconhecendo algum conteúdo relevante nos nossos comentários, no nosso folclore político e encaminhando a terceiros. Isso nos leva a lugares mais distantes. E você que é meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo agora, pode fazer isso simplesmente recomendando e compartilhando o nosso vídeo com outros amigos seus e amigas, e eles então apertando lá o sininho, apertando lá o botão de inscrever-se, estará inscrito. Depois aperta o sininho para receber as notificações do canal do Paulo Nunes e pode também apertar, se gostou do vídeo, dizer que gostou. Se não gostou, aperta para baixo, eu não importo. Teve uma pessoa que me disse:
Ah, você fica mandando o pessoal, se não gostar, apertar. Ninguém faz isso, não importa ninguém. Eu não sou ninguém. Então, eu não me importo. Eu quero saber se eu estou agradando. E se eu estou desagradando, eu também quero saber. Até para melhorar. Eu acho que eu estou dentro de uma lógica racional. E, fazendo isso, você vai dizer que está gostando ou não do nosso canal. Então, de modo que é simples, é só apertar o toquezinho lá em inscrever-se e você vira inscrito do canal e nos ajuda por demais. Mas vamos à história do folclore político envolvido o nosso querido Pedro Massinha. Então, isso remonta ao ano de 1972. Disputavam em Conquista eleição o MDB de um lado e do outro lado a Arena. Eram os partidos únicos que existiam. Do lado do MDB, 3 candidatos disputavam a eleição. Gilberto Quadros, um grande orador e que já havia sido secretário do governo de Gerson Salles, e também, mais adiante, ele foi candidato a deputado estadual em 1978 e eu acabei votando nele, né? Ele tinha uma filha muito ligada a mim, minha colega de período aqui de Vitória da Conquista, infelizmente já falecida, a nossa querida Simone Quadros, e ela foi na minha casa, me botou no carro e disse, não, você vai votar no meu pai. Eu já ia de qualquer maneira, acabei votando em Gilberto Quadros. E tinha também um outro candidato que se chamava Jadiel Vieira Matos, que acabou sendo derrotado nessa eleição por nada além de 400 votos. E além de Jadiel Vieira Matos, que é um médico, tinha o doutor Raul Carlos Andrade Ferraz, que todo mundo conhece em Vitória da Conquista, figura espetacular, candidato também a prefeito de Conquista. Então, eram 3 candidatos a prefeito de Vitória da Conquista em 1972 e 2 candidatos do lado da Arena. Os 2 candidatos da Arena eram o doutor Orlando Leite, famoso advogado de Vitória da Conquista, e o doutor Fernando Ferreira Espínola, que tinha sido prefeito em Vitória da Conquista até 1970 e queria retornar. Quando foi candidato pela primeira vez, o slogan de doutor Fernando Espínola era o bom. Era um médico humanista que atendia as pessoas nas suas residências e, na maioria das vezes, gratuitamente. Então, tinha um grande prestígio no meio social e Conquista. Do outro lado, um homem que entendia muito de economia, um advogado muito bom, professor, né? Não tive a honra de ter sido aluno dele, mas sei que foi um grande professor de economia em Vitória da Conquista. E deixava o governo, já em 1972, como estou falando, o doutor Newton Gonçalves. Exatamente. 1972. Newton Gonçalves era o prefeito. Os candidatos à sucessão de Newton Gonçalves pela Arena eram Fernando Espínola e Orlando Leite. E aí, os comícios eram animados por pessoas que tinham alguma influência na cidade, os candidatos a vereador, e por aí seguia a peleja, a grande disputa política de Conquista maravilhosa que era travada na praça pública. Então, os senhores já notaram o que eu falei. Do lado do MDB, Dr. Raul Ferraz, advogado, Dr. Jadiel Matos, médico, e Gilberto Quadros, comerciante de Vitória da Conquista. Do lado da Arena, Dr. Fernando Espínola, médico, Dr. Orlando Leite, médico. Qual era o prefeito que apoiava esses 2 candidatos? Dr. Newton Gonçalves, advogado. Eu estou enfatizando a questão do advogado porque mais adiante vocês vão entender por quê. Aí então, entre
outras pessoas que falaram no comício, o grande J. Menezes, o maior nome do rádio Vitória da Conquista, vivo, graças a Deus, até hoje, com mais de 80 anos, e com a voz mais bonita que o Rádio Conquista conheceu, anunciava quem? Aquele menino que mexia com a Juventude Conquista, estudante da escola normal, e que promovia gincana, futebol de salão, enfim, era um menino que estava despontando, já que tinha vindo de Condeúba para falar no comício, representando a juventude, que era o grande alvo daqueles dois candidatos. O doutor Fernando Spínola, que já era idoso, né? E também o doutor Orlando Leite, que já era idoso. Considerando isso, era necessário haver uma aproximação com a juventude, e ninguém melhor do que Pedro Alexandre Massinha para representar essa juventude, quando J. Menezes anuncia que Massinha ia falar. Bom, aí Massinha pegou o microfone, nosso comunicador, blogueiro Massinha, e começou o seu discurso dizendo o seguinte: minha gente, eu vou falar pouco, porque diante desse palanque repleto de pessoas, de intelectuais, homens e mulheres que acompanham aqui a nossa Aliança Renovadora Nacional, que vai fazer o progresso do Brasil e, aliás, está fazendo o progresso do Brasil. Então eu queria dizer a vocês que vocês devem votar aqui em Dr. Fernando Spínola, cujo slogan é "Bom mesmo é o velho", e Dr. Orlando Leite, essa inteligência que está aqui do meu lado. E quero dizer que sou muito grato ao prefeito, advogado Newton Gonçalves, que tanto júri já fez nessa cidade, sendo grande vencedor na maioria das vezes. E queria pedir a vocês, de todo o meu coração, para que os senhores não votem nos candidatos do lado de lá. Lá tem um candidato que chama Gilberto Quadros, que é altão, mas só tem a voz bonita. Junto dele tem um que é médico, mas bebe uma cachaça que não tem condição. Só anda bêbado na cidade, que é o Jadiel Matos. E por fim, tem outro candidato que não pode se comparar com esses do nosso lado, que é o doutor Raul Ferraz, que é advogado. E vocês sabem que todo advogado é ladrão, então como é que você vai votar em advogado se todo advogado é ladrão? O interessante do folclore é que estava ali o nosso querido amigo Pedro Massinha, do lado do prefeito Newton Gonçalves, que era advogado, e do outro lado o doutor Orlando Leite, que também era advogado. Existem algumas versões sobre o final desse folclore, mas eu prefiro não contá-las agora, né? Uns dizem que algumas pessoas falaram com Massinha muito bem, né? Então são coisas do folclore político de Conquista. Eu gostaria que você continuasse clicando no nosso canal, inscreva-se aí, aumente, precisamos chegar a 500 inscritos no mês de outubro, porque hoje já são 26. A meta de 400 para o mês de setembro nós já alcançamos. Contamos com a sua colaboração.